Leiamos o texto para a mensagem dessa noite, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, apenas o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo número 10. O Evangelho do Amor alcança o máximo de todos nós. É o tema dessa parte do culto. Todo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Cuida da igreja e lê conosco esse versículo. Todos a uma voz uníssona, por favor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, conforme as forças de cada um. Tudo quanto vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Não precisa mais do que isso, não. Vai imaginar se todos nós fizéssemos conforme as nossas forças? Vamos preparar para a mensagem ouvindo um dueto. Deus eterno, a tua palavra está aberta, lida. Pedimos a tua iluminação para entendê-la. Para que desse versículo da tua palavra, Senhor, possamos tirar lições para a nossa vida, que possa fazer diferença em nosso comportamento cristão. Tu tens uma tarefa para nós, se é que nós temos realizado com eficiência ou não. Pedimos que nos ajude, Senhor, a partir desse momento, a ter outra visão a respeito das tuas coisas. O Senhor nos convida a servir-te e permite que a tua palavra nesta hora fale aos nossos corações. Que a tua palavra seja a verdade em nossa boca, e que tu fales enquanto falarmos aos ouvidos dos irmãos, que o Senhor possa falar aos seus corações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isso quer dizer que Deus quer e não exige de nós que lhe façamos grandes obras. Deus não está preocupado em eu me revelar para o mundo, ou querer me revelar para o mundo, para a igreja, fazendo grandes obras. Isso quer dizer que Deus não exige que lhe façamos grandes obras. E nem Deus quer que nós sejamos apenas ativistas. Sabe o que é isso? Ativismo é aqueles que estão sobrecarregados com tantas coisas até o pescoço, mas não fazem para a glória de Deus. Sua vida está longe daquilo que Deus quer que ele seja, ou faz mal feito cada uma dessas tarefas. Tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Como crentes, nós, diante disso, nós não temos direito de determinar o lugar onde devemos ser colocados, nem de termos ideias preconcebidas quanto à obra para a qual Deus está nos preparando ou nos chamando. Deus planeja tudo está sob o controle do Senhor.
onde quer que Ele nos coloque, o nosso único dever é nos dedicarmos em sincera devoção a Ele na execução da nossa tarefa. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Quer sintamos vontade de fazer ou não, conforme as tuas forças. Porque, meus irmãos, se fizermos apenas aquilo que nos sentimos com vontade de fazer, alguns de nós não farão nada nunca. Nunca. E a maior prova de que o nosso relacionamento com Deus está correto é quando nós fazemos o melhor que podemos, quer nos sintamos inspirados ou não. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É bem possível, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo teve este versículo em mente ao escrever aos Colossenses: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque no além para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esta afirmação quer dizer que se nós planejamos fazer alguma coisa para a igreja, para Deus, temos um tempo para fazer isto. E Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Essa noite significa a morte. Convém que façamos a obra do Senhor enquanto é dia, nesta vida, que após a morte não há mais. Isso significa que se nós planejamos fazer alguma coisa para a glória de Deus, é melhor fazê-lo enquanto temos tempo. E a afirmação B desse versículo, que diz: porque na sepultura ou no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, não nega aqui a questão da vida eterna. Porque a Bíblia ensina que a morte não é o fim para nós. A morte é o fim só de todas as nossas oportunidades. A morte fecha todo o caminho de oportunidade que nós tivemos durante a vida. A expressão declara que, com relação a este mundo, que as possibilidades de trabalhar, de aprender, cessam quando nós morrermos. Na sepultura ou no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O apóstolo Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Ele diz mais: aproveitai as oportunidades. Ele disse mais: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Salomão diz que o tempo e a oportunidade Deus dá
a todos. Salomão que disse isso. Então a desculpa que muitos usam, não tive tempo, não tive oportunidade, são desculpas que não encontrarão respaldos na palavra de Deus. E não justifica o não fazermos as coisas para Deus. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Este verso enfatiza a necessidade de enfrentarmos a vida como ela é hoje. Os irmãos já imaginaram o quanto se poderia fazer na igreja se cada pessoa, se cada crente fizesse as coisas pelo menos conforme as suas forças? Uns têm mais, outros têm menos. A capacidade dentro da igreja são diferentes. Se você tem mais bens materiais, tem mais condições financeiras, você tem condição de ajudar a sua igreja conforme as suas forças, muito mais que o irmão que não tem as mesmas condições financeiras suas. O irmão que tem mais cultura, tem o privilégio de se estudar, tem mais cultura, tem mais condição de oferecer conforme as suas forças do que o irmão que não tem tanta cultura quanto você, conforme as suas forças. O irmão que tem um só talento e o irmão que tem 5 talentos, o irmão de 5 talentos tem por dever de dar conforme as suas forças muito mais do que o irmão que tem um talento só. A verdade, meus irmãos, que poucas pessoas colocam todas as suas forças à disposição de Deus. E é só o que Deus exige de nós, conforme nossas forças. O pouco que nós temos colocado à disposição do Senhor, para que Ele tire de nós quanto Ele quiser, dentro das nossas possibilidades. O pouco que temos colocado à disposição do Senhor. E quando fazemos isso, Deus faz frutificar o seu trabalho. Quanto Deus pode fazer por um crente que resolve obedecer a Deus na íntegra? Quanto Deus pode fazer com uma alma, uma mulher ou um homem que realmente resolve obedecer ao Senhor e cumprir suas ordens, fazer a sua obra e ser um crente 100% na igreja? Se o nosso pequeno talento for posto a serviço do Mestre, produzirá grandes resultados na igreja. Se nossos pequenos talentos forem postos à disposição do Senhor, produzirão grandes frutos. O que não podemos fazer é enterrar os talentos. E lamentável, uma das coisas que a gente acompanha a vida inteira a igreja, 52 anos, nosso ministério, é ver muitos crentes que não estão colocando seus talentos à disposição da igreja. Lembre-se que semente enterrada nasce, talento enterrado não. É por meio dele que você vai prestar conta a Deus no juízo final um dia. Quantos porque sentem sem talento, ou com uns talentos só, que sem não existe nenhum crente. Deus dotou de talento todos os seus filhos, uns mais, outros menos. Mas não podemos enterrá-lo como fez aquele servo que receoso enterrou o seu talento. Lembram? Jesus contou a parábola dos talentos. Um senhor ia viajar, talento significava muito dinheiro, hoje seria milhões talvez.
Ele foi viajar para uma terra distante, ficar ausente por muito tempo, chamou 3 dos seus servos, 8 talentos, 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E diz, cada um conforme a sua capacidade. E depois de muito tempo, esse senhor voltou. Foi prestar conta, ajustar conta com seus servos. O que recebeu os 5 talentos veio alegremente e disse, meu senhor, eu dobrei o capital. O senhor me deu 5, eu ganhei outros 5, eis 10 talentos aqui. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, e no muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegou o segundo e disse, senhor, também dobrei o capital. O senhor me deu 2 talentos, eu tenho 4 para o senhor. Ó, que servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegou, recebeu 1. E você? Eu tive medo. Eu sei que o senhor é um homem rigoroso. O senhor exige muito da gente. O senhor me colocou medo. E eu enterrei o seu talento. Eis aqui o que é seu. Servo mau e negligente. Foste infiel no pouco. Sobre o muito, não te colocarei. Interessante que esse servo foi castigado severamente, de acordo com a parábola. Mas ele não foi castigado porque tinha 1 talento só. Ele foi castigado, preso e castigado porque não executou o seu talento. Não fez a coisa conforme as suas forças. Se o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade, a capacidade daquele homem é ter 1 talento só. E não é pecado o crente ter 1 talento só. E não é desonroso o crente ter 1 talento só. Porque os meus 52 anos de ministério eu tenho provado com a minha vida pastoral que a maior parte dos crentes da igreja que fazem grande trabalho são crentes de 1 talento só. E aqueles que têm mais outros talentos não fazem nada. Há muitos crentes que estão enterrando seus talentos. Não estão fazendo as coisas conforme as suas forças. Você tem feito? Está com consciência tranquilo que você faz o máximo, você dá o máximo de si para Deus? Com o seu pequeno talento? Ou não faz coisa nenhuma? Só precisamos ter alguma coisa e confiá-la a Deus. E todos temos algo a oferecer a Deus para servi-lo. E aquilo que nós temos e oferecemos a Deus, aquilo se torna símbolo da presença de Deus em nós. E podemos fazer proezas com aquele pequeno talento colocado na disposição, nas mãos do Senhor. O Senhor está perguntando esta noite a cada um de nós, a cada crente que está aqui presente e a mim também: o que tens nas tuas mãos para me oferecer, para ser usado da sua igreja? Ao lermos a Bíblia, encontramos vários momentos em que pessoas tiveram que dizer: eu tenho isso nas minhas mãos, Senhor. Alguma coisa bem insignificante. Depois de 430 anos, o povo escravo no Egito, Deus viu o sofrimento do povo, mas Deus preparava um homem para aquilo. Deus chamou um homem chamado Moisés. Preparou esse homem durante 80 anos para usá-lo, para libertar o seu povo do Egito. E quando Moisés se encontrava lá nos campos de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, certo dia, meio da pastagem, eis que aparece uma sarça ardente, queimando e não desaparecia. Moisés dirigiu-se para lá,
E a voz disse: não te chegues para cá, porque o lugar que está pisando é terra santa, tira a sandália dos teus pés. Ele entendeu que Deus estava falando. O que queres, Senhor? Saia, vá falar a Faraó, para que liberte o meu povo, para sair do Egito. Eu? Por amor de Deus, o que eu tenho, Senhor? Eu não tenho condição, não posso, de jeito nenhum. Eu tenho a língua pesada, eu tenho isso, tenho aquilo, como nós fazemos o tempo, apresentando desculpa perante Deus, quando Deus quer que eu faça uma coisa. Você aceita a presidência da sociedade? Não, não vou não, esse ano não aceito. Por quê? Não quero. E aqui há várias coisas, eu não quero, não quero, não quero. Moisés diz a mesma coisa, não posso. Eu não tenho nada, Senhor, para conduzir aquele povo. Como eu vou chegar ao povo e dizer que o Senhor me mandou lá? Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho apenas uma vara, Senhor. Eu tenho apenas um cajado que eu uso para cuidar das minhas ovelhas. Pega esta vara, vá a Faraó, desafia-o em meu nome, e será essa vara a presença minha na tua vida. E nós sabemos a história de Moisés. O que Moisés fez com aquela, simplesmente um cajado nas suas mãos, conduziu o povo 40 anos no deserto, desafiou Faraó, desafiou todos os deuses do Egito, porque cada praga que caiu sobre os egípcios representava a derrota de um dos deuses do Egito. E com a vara Moisés fez com que as águas tornassem em sangue em todo o Egito. Com aquela vara ele fez com que rãs aparecessem em todo o Egito. Com aquela vara ele fez com que piolhos atingissem as pessoas e os animais. Com aquela vara ele fez com que pestes nos animais, fez úlceras das pessoas, fez com que houvesse chuva e fogo sobre todo o Egito, fez com que gafanhoto destruísse a terra toda, fez com que trevas tão espessas que não se via um ao outro na frente, e que as pessoas ficaram sentadas 3 dias sem poder sair do lugar, porque as trevas eram tão intensas que podia pegar com a mão. Com a vara, com seu cajado, ele fez com que todos os primogênitos dos egípcios morressem numa só noite, até o filho de Faraó, e todos os primogênitos dos animais. O que tem na tua mão, Moisés? Uma vara. Vá, ela será o símbolo da minha presença com você. Nós temos muito mais do que uma vara, nós temos muito mais do que um cajado. Cada um aqui tem muito mais do que isso, que Deus pode usar e fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida. Lembre-se disso. Perguntou-se a um jovem, um menino, no meio de uma multidão faminta, lá longe da cidade: o que você tem? Ah, Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Você tem mais do que isso. O que é isso? Disse o apóstolo. O que é isto para alimentar tanta gente? Jesus diz: dá-me aqui o pão, os pães, os 5 pães e os peixes. Multiplicou-os, e com aquilo tornou-se a multiplicação para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e sobraram 12 cestos de pães. Peixe não sobrou. Parece que não, que a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. Mas o texto diz uma coisa interessante. O texto diz que quando o menino chegou e colocou os pães na mão de Jesus, ofereceu e disse, e Jesus tomou-os das suas mãos. Aí está o segredo.
quando nós nos dispomos a colocar o que nós temos, por menor que seja, por mais simples que seja, colocar isso nas mãos de Deus. É Ele que faz a proeza em nosso lugar. Perguntou-se ao pequeno Davi, menino ruivo, magrinho, que resolveu enfrentar um gigante. O exército de Israel não suportou, ele estava lá desafiando o exército faraó do povo de Deus há muito tempo. Esse gigante Golias estava desafiando o exército do povo de Deus há muitos dias, e ninguém fazia nada porque ele tinha medo daquele homem imenso. Aparece menino, franzino, e disse: eu vou lutar contra esse gigante. Que é isso? Mas que arma você vai usar? O exército usou todas as armas, não conseguiu nada. Eu tenho um estilingue, eu tenho uma funda. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras lisas, diz a Bíblia, e foi enfrentar o gigante Golias. Você já viu? Que coisa ridícula. Por isso que muitas vezes as coisas de Deus nos parecem ridículas. Muitas vezes as coisas de Deus nos parecem absurdas, irrealizáveis. O gigante viu aquele menino chegando, ruivo, magrinho. Que vem a mim fazer o quê? Eu vou dar sua carne aos animais do campo. Ele disse: mas eu vou a ti em nome do Senhor. E atirou aquela pedra, acertou exatamente no ponto vulnerável da cabeça do gigante, e ele caiu. E Davi cortou a sua cabeça, e o povo de Israel foi liberto. O que tem na tua mão, Davi? Uma funda, Senhor, um estilingue e uma pedra. Você tem muito mais do que isto para oferecer à sua igreja e a Deus, e Deus pode transformar isso em grandes bênçãos para a sua igreja e para a sua vida. Perguntou-se a Josué. O povo chegava para entrar na terra prometida, já tinha passado o rio Jordão, eis que uma cidade tinha que ser destruída, Jericó. As muralhas de Jericó eram inexpugnáveis. Sabe que as cidades muradas, as muralhas da cidade, era tão espessa que podia passar uma carruagem em cima. Não era um murinho aí que empurrou e caía, não. Ele tinha que destruir essa muralha para poder entrar na terra prometida. Deus pergunta a Josué, ou se perguntou a Josué: o que você tem nas mãos para fazer isso? Ele tinha alguns homens, aqui não significava nada. Josué disse: apenas trombetas de chifre de carneiros. E quando essas trombetas de chifre de carneiros soaram em volta da cidade, os muros caíram. É o som das trombetas? Não, o poder de Deus. É o poder de Deus usando a pouca coisa que ele tinha a oferecer. Deus pode fazer, meu irmão, que muralhas possam ruir no seu caminho, se você colocar o mínimo que você tem nas mãos de Deus, para que Ele possa te usar como instrumento de bênção na sua vida. Há mais alguém? O que tens em tuas mãos? Jesus chegou, ficou do lado do gasofilácio, onde as pessoas traziam, agora há pouco os irmãos traziam aqui seus envelopes, seus dízimos e ofertas. Jesus ficou do lado, olha que vexame. Ficou ao lado do gasofilácio. A Bíblia diz: vê para ver como, não quanto. Como cada um contribuía. Eu imagino que aqueles homens importantes da sinagoga, para impressionar Jesus, colocaram quantias grandes, notas grandes lá no gasofilácio, e deixava abertinho para Jesus ver ainda. Isso aí deu muito dinheiro. Às vezes estão preocupados com quem deu muito dinheiro para a igreja, mas a vida está tudo errada, e atrapalha mais a sua vida que o seu dinheiro ajuda. De repente, no meio de todo, vem uma senhora idosa, pobre, paupérrima, com 2 moedinhas de prata. Significaria hoje talvez
menos que 50 centavos. Colocou no gasofilácio. E Jesus disse: esta mulher deu mais que todos vocês. Vocês deram o que sobrava, o que sobejava. Essa deu tudo que ela tinha em casa. E a sua história foi contada em todos os tempos. É contada o que ela fez. Era tudo que possuía no seu coração, transbordava de gozo em fazê-lo. Meu amado irmão, é o pequeno talento colocado a serviço de Cristo em sua igreja. Quanto se pode fazer por meio de quem deseja servir a Deus? Uma poetisa chamada Gabriela Mistral escreveu um poema sobre do prazer de servir. Com a sua licença eu quero ler. É rápido, uns 15 ou 20 minutos só. Toda a natureza é um anelo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve ao regato. Onde existe uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro a corrigir, corrige-o tu. Onde se ache um esforço do qual todos se esquivam, aceita-o tu. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe sobretudo a formosa e imensa alegria de servir. Quão triste seria o mundo se tudo nele estivesse consumado, se não restasse uma roseira para plantar, uma empresa para empreender, que não te agradem só os trabalhos fáceis. É tão belo fazer aquilo que os outros não aceitaram fazer. Mas não incidas no erro de que somente se adquire méritos por meio dos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços: adornar uma mesa, arrumar os livros, pentear uma criança. Um critica, você é o crítico. Outro destrói, você destrói. Outro serve. O servir não é tarefa só de seres inferiores. Deus que dá o fruto e a luz serve. Poderia chamar-se o que serve. E tem seus olhos fixos em suas mãos. E todos os dias nos perguntam: serviste hoje? A quem? A árvore? Ao teu amigo? A tua mãe? Meus irmãos, essa é a grande verdade. Servir. Quantas pessoas hoje, podia citar outros exemplos bíblicos, a do tempo não vamos fazer isso. Quantas pessoas, dezenas de exemplos de pessoas agora nas igrejas fazendo isso. Só precisamos ter alguma coisa e confiá-la nas mãos do Senhor. Eu já disse, repito, na minha experiência de pastor, de 52 anos de ministério, eu tenho percebido, e falei muitas vezes na minha igreja isso, que a obra importante da igreja é feita por pessoas de um talento só, que estão fazendo o máximo. Por isso que há aquele pensamento: quando você quer a ajuda de alguém, peça a alguém bem ocupado, porque o desocupado não tem tempo. É uma grande verdade. Um tem o dom de cantar, outro o dom de pregar, outro o dom de evangelizar, de orar, de visitar, de convidar, de liderar, de ensinar, de doar-se a si próprio. Não interesse o seu talento, não importa o tamanho do seu talento, quantos sejam, não enterre o seu talento. Outros dizem: eu não tenho talento. Um grande engano, um grande cochicho do diabo nos seus ouvidos. Eu não tenho talento.
A verdade é que Deus não deixou ninguém sem talento. E é por meio do seu talento, da execução dele na igreja, que você vai ser julgado um dia pelas obras perante Deus. Você não sabe qual é o seu talento? Descubra. Ore. Passa a noite em oração. Proclame jejum, será, se o preciso for. Descubra o seu talento. Você não pode ser crente sem talento, porque como vai prestar conta diante de Deus aquilo que você fez nesse mundo? Nada. Nenhuma coisa é em si pequena quando colocada a serviço do nosso Deus. Deus tem um trabalho para você. Faze-o enquanto é tempo, mesmo que humilde sendo para Deus, é contemplado lá dos céus. Eu quero encerrar lendo um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe.